contribuição para o Outubro Rosa, que é o mês em que se trabalha a prevenção do câncer de mama, é destacar a quantidade de alimentos ou a quantidade de hábitos que a gente pode adotar no dia a dia para prevenir os danos do câncer, para prevenir que as células mutantes se transformem, porque o que acaba acontecendo é isso. Na verdade, o nosso corpo ele se defende das agressões e uma das formas de defesa muitas vezes é criando células mutantes. Então, existem alguns compostos nos alimentos que têm papel anti-inflamatório e antioxidante que fazem elas barram, elas impedem que haja essa multiplicação inadequada. Seja por um motivo genético, seja por um motivo ambiental. Mas os estudos são bastante claros em relação a isso. 20% responsabilidade genética, 80% é do ambiente. Então, é fundamental que a nossa alimentação ela tenha elementos protetores em abundância e que a gente consiga reduzir os alimentos que são nocivos e são tóxicos. Segundo o INCA, os alimentos processados, os alimentos de origem animal, alimentos com teor alto de sódio, com corantes e aditivos, eles devem ser usados minimamente. E alguns hábitos, como uma alimentação rica em vegetais, em frutas, em grãos, em sementes, o consumo adequado de água, o consumo, a prática de atividade física. Então, inúmeros hábitos podem nos ajudar. E provavelmente o INCA fez essa orientação baseada em estudos, né? Existe uma série de estudos que garantem que substâncias chamadas fitoquímicos presentes nos alimentos, elas conseguem inativar células que estão começando o processo de mutação. Um exemplo disso é a cúrcuma. Sabe aquele temperinho amarelo que deixa o arroz da paella amarelão? Sim, a cúrcuma é o maior anti-inflamatório que existe. E ele atua em todas as instâncias da proteção das células mutantes, ou as células que podem ocasionar o câncer. Então, ele poderia ser usado para barrar os radicais livres que poderiam modificar células. Depois que as células já estão na sua fase de multiplicação, ela consegue barrar também. E ela ajuda a restaurar a célula que sofreu a agressão. Então, cúrcuma é algo que a gente pode utilizar de várias maneiras. Pode colocar no ovo, pode colocar no arroz, pode fazer uma água aromatizada, pode utilizar nas receitas. E se descobriu há pouco que a gente pode até cozinhar com ele e que não perde as suas propriedades. E aí nós temos inúmeros outros alimentos, né? Que eu gostaria de destacar um outro grupo, que são os glicosinolatos, que a gente chama. Isso vem de uma família de vegetais em que tem a couve, couve-flor, brócolis, rúcula, agrião, radite, esses amarguinhos, sabe? E que o alho também tem. Ele tem um tipo de composto que inibe que as substâncias tóxicas fiquem circulando muito tempo no corpo e causem agressões. Então ele acelera a eliminação pelo fígado dessas compostos que poderiam se tornar cancerígenos. Então, utilizar esses alimentos no dia a dia é super fácil. É só usar, hoje eu vou comer salada de rúcula, de noite eu vou fazer um brócoli, um omelete de brócoli, fazer um suco verde. Sim, o suco verde é maravilhoso e a gente pode colocar uma outra fonte importantíssima de proteção, que é o ácido elágico. Esse é presente nas frutas vermelhas. Tem muito no morango, tem na goiaba, tem no tomate, que também são que tem outros compostos, né? Existem os carotenoides, que são aqueles amarelos, alaranjados, amarelos, eles também têm uma ação protetora e que a gente pode usar amplamente. Quanto mais a gente consumir alimentos coloridos, menor é o risco da gente estar deixando de proteger nossas células. Porque é justamente nisso. Eu já falei do verde, eu já falei do amarelão, eu já falei dos marronzinhos, ou seja, quanto mais variada a cor, maior a oferta de fitoquímicos. Sementes como semente de abóbora, semente de girassol, semente de gergelim, elas são fonte de nutrientes que também fazem essa proteção, como magnésio, zinco, selênio. Estudos científicos comprovam que essas substâncias protegem contra os danos, né? O alho tem um papel fundamental nisso, que é amplamente utilizado no dia a dia. Então, é utilizar alho, utilizar cebola, né? Tem um outro componente que é a quercetina e que é presente na cebola, no alho e na uva, né? A uva é uma outra fonte maravilhosa. Então, de preferência, vamos usar os vegetais de origem
orgânica, se a gente conseguir acesso a isso. Se não, procura o vegetal da safra. O vegetal da safra, ele consegue contemplar um teor maior de nutrientes. E os nutrientes vão estar no seu princípio, os princípios ativos vão estar mais disponíveis também. Eu acho que isso é super importante. Fica o recado, uma alimentação variada, rica em alimentos coloridos, vegetais crus, bastante frutas, e tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é a água. Eu preparei essa aguinha rosa em homenagem à cor do mês. E ela tem beterraba, que tem compostos antioxidantes, e botei hortelã também, que deixa a água com sabor maravilhoso, tá? Mas a água, ela é fundamental nisso que a gente está conversando. Não adianta eu ter uma alimentação variada, rica em compostos coloridos, antioxidantes, anti-inflamatórios e não estar bem hidratada, porque a água é que leva esses compostos para dentro da célula. Além disso, as toxinas que a célula produz precisam ser eliminadas e a água faz esse papel de eliminação dessas toxinas, evitando que compostos tóxicos sobrecarreguem as células e venham a estimular as células mutantes. Então, esse é o papel, essa é uma parte super importante, que é a questão da água. E uma água de boa qualidade, uma água que tenha um pH mais alcalino, uma água que seja ionizada, porque esse processo de ionização faz com que a absorção dos nutrientes seja melhor. Era isso então o meu recado, espero ter contribuído para essa campanha tão importante.